Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, Super Dicas para escrever uma redação nota 1000 no Enem. Um livro que, pelo tamanho dele, engana, porque aqui tem muita informação, muita dica essencial para todos que vão fazer o Enem e que têm dúvidas com relação à redação, querem aprimorar sua escrita, sua compreensão de como funciona a redação. Aqui eles explicam muito bem, os autores Reinaldo Polito e Raquel Polito, explicam muito bem a organização, a estrutura da redação. Há espaços no livro para anotações, enfim, é um livro essencial tanto para você que está na educação básica e que pretende se preparar melhor para o Enem, está em busca de boas obras que lhe deem um norte a seguir na produção de suas redações, quanto também para você que é professor de cursinho, professor da educação básica, que quer aí uma boa obra para trabalhar com seus alunos, para indicar para os seus alunos. Este aqui é um livro fundamental. Eu vou mostrar o livro por dentro, vou colocar a câmera aqui na minha mesa e mostrar todos os detalhes, como vocês sempre gostam que eu faça, e vocês vão ver que tem um ótimo custo-benefício. Um livro que é vendido aí por pouco mais de R$10 na Amazon. Eu vou inclusive deixar aqui o meu link de afiliado para você que tem interesse em adquirir a obra, para que você vá lá, dê uma olhada, confirme o preço direitinho. Eu sei que é mais de 10, menos de 20, uma obra muito acessível pela quantidade de informações que vocês vão ver que tem aqui. É um preço bem justo, tá? E claro, comprando pelo meu link você também ajuda a manter o canal. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e claro, se você não é inscrito ainda no canal e se os conteúdos aqui trabalhados lhe interessam, este que é um canal voltado para conhecimento na área de letras, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, então aqui está o livro Super Dicas para escrever uma redação nota 1000 no Enem, de Reinaldo Polito e Raquel Polito, saído aí pela editora Bem Virá. É um livro de pouco mais de 160 páginas, 168 páginas, mas com muito conteúdo. Eu já dei uma olhada neste livro, já analisei ele em detalhes e vi que é um livro extremamente rico em informações, em dicas, em conteúdo, para você entender a organização, a estrutura, aquilo que se espera de um aluno, de um candidato, quando da produção de uma redação do Enem e etc. Eu vou deixar aqui o sumário para que quem quiser dê uma pausada no vídeo e veja direitinho como que a obra está organizada. Em seguida nós temos uma breve apresentação e já passamos ao livro em si. E ele começa já, entenda a redação do Enem. Esta primeira parte do livro, ela é bem introdutória mesmo, mas apresenta os pontos principais da redação, já começa a dar ao aluno uma apresentação geral daqueles pontos básicos que o candidato deve ter em mente para produzir uma boa redação do Enem. Aqui neste primeiro capítulo ele vai apresentar algumas diretrizes básicas que o estudante deve ter e já começar a seguir para ter um bom desempenho na prova, né? Ou seja, análise de diversos temas que poderiam ser pedidos na redação, temas que caíram em diferentes instituições. Por exemplo, existem universidades que ainda fazem vestibular, então você pode fazer uma pesquisa em temas de vestibulares que caíram nessas redações, para observar o que costuma ser cobrado dos alunos quando da necessidade de produção de texto. Você pode verificar temas anteriores do Enem. Mas não vai cair de novo. Tudo bem, não vai cair aquele tema, mas pode ser que alguma ramificação que você acabe estudando quando estiver fazendo sua pesquisa acabe caindo, tá? Então você não perde nada em procurar, em cada vez mais buscar conhecimento, buscar temas, buscar tudo aquilo que está sendo debatido na sociedade. Claro, focar muito nos debates contemporâneos, porque suas chances de conhecer um pouco mais daquilo que vai ser cobrado são enormes, tá? Vocês vejam que o livro inteiro ele é organizado com uma parte aqui
lateral, aqui na margem, olha, para vocês fazerem anotações. Isso é muito bom para quem gosta de ter já tudo em mãos, né? Ou seja, no próprio livro você não precisa ter um caderno ali de anotações, você pode levar isso aqui para uma aula de redação e ir fazendo as observações, colocando aqui as observações que os professores vão lhe passando, e isso depois facilita seu estudo, porque você vai ter tudo ali à mão no momento em que você precisar. Ele fala sobre o estilo e tipo de redação, e aqui ele já resume grande parte daquilo que você deve saber sobre a redação do Enem. Por exemplo, é um texto em prosa, tá, gente? Ou seja, não vale você fazer poema. Também a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Não cabe utilizar uma linguagem coloquial, uma linguagem cheia de gírias. E, claro, aqui o famoso tipo textual dissertativo argumentativo. É o único tipo textual que cai no Enem. Os autores vão falar sobre como tratar o conteúdo da redação e a sequência lógica de organização de uma redação, sobre como discorrer acerca do tema, sobre como defender uma tese, a questão da proposta de intervenção, que eles vão falar em mais de um momento. Isso aí eles abordam de forma muito clara para vocês. Aqui ele fala um pouco sobre a avaliação, e isso é fundamental, tá? Você entender o que vão cobrar de vocês, o que vão observar no seu texto, para que você possa corresponder a isso. Vou falar da atribuição de notas e discrepância de notas também, que é algo muito importante que você entenda. Vamos falar aqui da questão do zero na redação e elencar aqui todos os motivos que levam você a zerar o seu texto. Aqui nós já temos a questão do respeito aos direitos humanos, né? Então os autores vão explicar aí como que isso é cobrado, de que forma isso aí pode prejudicar você caso você fuja dos direitos humanos. E aí eles vão indicar aqui a observação das diretrizes nacionais sobre direitos humanos estabelecidas pelo MEC. Por quê? Porque você observar essa diretriz, que é dada pelo próprio Ministério da Educação, você vai entender o que você não deve comentar, o que você não deve escrever para fugir dos direitos humanos, né? Ou seja, para contrariar, para desrespeitar os direitos humanos. Então percebam que é muito importante, inclusive eu já aconselho você a dar uma olhada, ainda que você não compre o livro, que você não tenha condição, você abra o site do Ministério da Educação e dê uma olhada aqui na resolução número 1 de 30 de maio de 2012. Você pesquisa lá, você consegue encontrar. Antes de começar mesmo a pesquisar temas, a estudar temas, você deve entender tudo aquilo que está envolto numa redação do Enem. E aqui, olha, ele tem uma coisa muito interessante, que ele vai citar alguns trechos, né, algumas frases que constaram em redações que perderam pontuação por desrespeitar os direitos humanos. Então, por exemplo, deve ser massacrado na cadeia, isso aqui é um trecho de redação, merecem apodrecer na cadeia, enfim, tem algumas frases aí que são do senso comum, mas que não cabe num texto que se pretende consciente, tá? Nós estamos aqui falando de uma redação que quer observar se você é consciente em relação ao que está sendo debatido e o que está ocorrendo no mundo contemporâneo. Ele quer ver um aluno ativo, um aluno crítico, um aluno consciente. Vocês devem concordar comigo que uma frase do tipo merecem apodrecer na cadeia não é bem o que se espera de alguém assim, né? Até porque é uma frase extremamente coloquial, né? Foge lá da questão da língua na norma culta e etc. Então, quando você começa a ligar os pontos, fica bem mais simples, né? E aí ele passa para as competências. Nós temos 5 competências no Enem. E ele passa aí para estabelecer seus comentários a respeito da primeira delas, que é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ele vai falar um pouco sobre a modalidade formal, tá? Vai apresentar bem direitinho aí como é e etc. Vai mostrar os critérios de avaliação em relação a essa competência, né? O que é observado, quanto que você pode ter em pontos, dependendo de como que você se aproxima ou não do que é esperado nessa competência. E ele vai passar a demonstrar uma série de critérios, ainda que bem resumido, tá? Não é uma gramática isso aqui, mas ele vai mostrar alguns aspectos importantes de você saber
a respeito do que seria essa língua portuguesa formal. Ele vai falar da questão de letras, né, maiúscula e minúscula, vai falar de divisão silábica, né, para você saber onde quebrar aqui a sua linha, né, para continuar na linha seguinte. A acentuação gráfica, e aí eles dedicam vários capítulos à acentuação gráfica, e vejam que são capítulos curtos, tá? Não é aquela discussão teórica maçante, que é muito adequada, claro, mas para quem é estudioso na área, né? Especialista na área, não para quem está simplesmente buscando aí as informações básicas para prestar o Enem. A pessoa quer fluidez, a pessoa quer que o texto seja direto, que o texto seja resumido, conciso, e é isso que os autores apresentam aqui. Sempre, olha, de forma muito clara, de forma muito direta. Depois vem exercícios de fixação, e aí ele passa a falar da crase, vai para a pontuação. Então vejam, não é só falar sobre a redação. Você tem que fazer uma tese, você tem que fazer uma proposta de intervenção social. Não. Eles também ajudam você na própria organização do seu texto. E aí, em seguida, ele passa para a segunda competência, né? Que é demonstrar se você compreendeu a proposta de redação, aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento e tudo aquilo, né? E eles vão também ter aí uma série de dicas relativas a isso. Eles vão explicar o que é isso, né? Ou seja, o que é essa competência, a importância dos textos motivadores, cuidados no momento de redigir, e aí a organização, o que deve ter na introdução, uma boa conclusão. Ele traz aqui, olha gente, alguns temas, né, que caíram anteriormente, tá? Ele analisa aqui alguns textos motivadores, lembrando que esse livro não é desse ano, tá? Mas isso não interfere em nada, afinal de contas a redação do Enem, ela é a mesma organização sempre. Então ele faz aqui uma análise dos textos motivadores do ano de 2016, que serve para você entender o que vai acontecer na de 2021, na de 2022 e assim por diante, tá? Passa para a competência número 3, que é a questão de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e etc. Então vai falar de coerência e lógica de raciocínio. Questão de ponto de vista, uma linha de argumentação. Tem um ponto aqui no livro em que eles vão indicar que você trabalhe com uma lista, né? Você faça uma lista ali do que pode ser usado, por exemplo, na sua tese, nos seus argumentos. Eu sempre dou o conselho para os meus alunos de fazerem palavras-chave, tá? É outra dica também. Então, quais as palavras que podem se relacionar diretamente com a minha tese? Antes, eu aconselho você a fazer algumas palavras-chave para o tema e algumas palavras-chave relativas aos textos motivadores. Não muitas, tá? Uma de cada texto. Isso aí já ajuda você a direcionar o que você vai escrever mais à frente. Aí, peraí, o que é que eu vou colocar aqui na minha tese? 2 palavras-chave sobre isso, ou uma só. Cada argumento, qual vai ser a palavra-chave de cada um? A minha proposta de intervenção, qual a palavra-chave dela? Isso ajuda você a organizar, porque você já tem um norte a seguir ali no momento de produção. Competência 4, que é demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, recomendações para que o texto seja coeso e bem estruturado, isso é fundamental, tá? Para o seu texto não ficar todo quebrado, sem relação lógica entre as partes. Uso dos conectivos na prática, e aí ele vai falar dos critérios de avaliação dessa competência. Sempre é assim, ele sempre traz os critérios de avaliação de cada competência. E aí a competência número 5, que é a famosa proposta de intervenção para o problema abordado. Ele vai apresentar aqui essa competência, né? O que seria uma proposta de intervenção. Vai falar que não é obrigatório ser só uma, mas quanto mais propostas você coloca, mais você precisará desenvolver, porque não é só colocar a proposta, você tem que explicá-la, né? Argumentar em relação a isso, né? Então, você fazendo mais de uma, você já vai gastar linhas com essa parte que poderiam ser utilizadas para o desenvolvimento do seu texto, né? Então, eles aconselham ter cuidado aí, realmente é uma dica muito importante. Como fazer uma boa proposta? Ele vai dar exemplo aqui, e aqui ele vai trazer, eu acho muito interessante isso aqui, porque os autores trazem propostas de intervenção que estiveram em redações que receberam a nota 1000, né? Por exemplo, conclamar a participação da sociedade civil organizada, recorrer à ação do terceiro setor,
Você sabe o que é o terceiro setor? Se não sabe, já é alguma coisa para você pesquisar, né? Afinal de contas, o terceiro setor, em momento de pandemia, por exemplo, como que esse setor está sendo afetado ou não? Você sabe discorrer a respeito disso? Já vale a pena você pesquisar, tá? E por fim, ele traz uns resumos, né, para você, de maneira rápida, entrar em contato com a base daquilo que foi colocado ao longo do livro. Depois ele traz algumas referências bibliográficas que podem ajudar quem tem interesse em buscar informações a mais em outras obras, tá? Pesquisar em bibliotecas, enfim. De minha parte, eu vou indicar aqui, eu sempre faço isso quando eu apresento livros assim em detalhes, eu indico o par perfeito de estudos para você que quer aprofundar naquele tema, né? E aí, qual seria o par perfeito para acompanhar aqui o Super Dicas de Reinaldo Polito e Raquel Polito na sua empreitada aí de estudo para a redação do Enem? Eu indicaria aqui uma gramática, tá? No caso, uma mini gramática. Os próprios autores, nas referências, vão trazer aqui várias gramáticas, né, que eles consultaram, ou seja, aquela primeira competência, né, a adequação à língua portuguesa formal, e tudo aquilo que os autores resumidamente colocaram aqui no seu livro, você vai encontrar de forma muito mais desenvolvida numa gramática. Eu deixo aqui a dica, o professor Hernani Terra, ele tem uma gramática em tamanho normal, tá, gente? Aqui um livro enorme, em que aprofunda bastante os conteúdos da língua portuguesa, mas eu não vou deixar a dica desse livro. Lógico, é muito bom. Mas também tem um preço um pouco salgado, é mais de R$100, eu acredito que uns R$150 essa gramática, enquanto que essa aqui custa o quê? Metade ou até menos da metade do preço. E aqui você encontra muita informação, de forma muito didática, de forma muito direta, é bem ilustrada, é um livro bonito, né, visivelmente falando. E vejam que ele traz aqui as explicações, aqui olha, objeto indireto, traz o conceito rapidamente e exemplos. Ele não perde muito tempo em apresentação de teorias, em discussões. Não, ele vai diretamente ao ponto, traz muitas atividades, tá? Embora seja um livro conciso, um livro em tamanho menor, mas ele tem muita atividade mesmo. Então, eu deixo aí como dica para você, claro, né? Desenvolver seu conhecimento a respeito da língua como um todo, mas principalmente para se preparar juntamente com este livro aqui para a parte de redação do Enem. Na descrição do vídeo vai estar o link para os dois livros, tá? Para você que quer adquirir, que quer se preparar de forma adequada para o Enem. E claro, você assim vai estar ajudando o canal com uma pequena porcentagem sem ter custo nenhum a mais por isso, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, deixar sua opinião, deixar seu comentário, porque a participação de vocês também é fundamental aqui na construção do conteúdo do nosso canal. Se quiserem, também podem deixar dicas para futuros vídeos, que na medida do possível eu atenderei os pedidos de vocês. Eu agradeço muito a audiência e até o próximo vídeo.